Chega agora, como acontece às segundas-feiras, o comentário de Jorge Sequeira, que eu já não via. Como é que vai, meu amigo? Desde julho. Vou bem, agora. Estávamos aqui. Como é que É vai? verdade, agora estou bem, agora que o vejo, correram muito bem. Como é que está a candidatura às presidenciais? On fire, embora o tempo esteja um bocadinho mais fresco, a candidatura está com muita intensidade. A recolher assinaturas? A recolher assinaturas. Ainda fiz aqui uma iniciativa em Braga, a minha terra, que correu muito bem e estamos a espalhar pelo país todo. Muitas pessoas têm aderido. E depois daquela apresentação, a primeira já houve outra? Depois do anúncio já houve outra e vou estar também em Lisboa. Agora vamos conquistar o Sul. O Minho e o Norte está praticamente e agora o Sul, que é terreno mais difícil. Mais difícil, custa-lhes mais entender algumas mensagens porque não estão habituados aos nortenhos se meterem nestas vidas, mas vai ser interessante. Vai estar lá também o meu colega candidato Henrique Neto, vai estar também o José Magalhães do PS, por isso está lá um painel muito interessante na Culturgest e onde eu falarei Quando é que é? Temos que ver. Será no dia 24 de setembro e a minha intervenção chama-se mesmo Portugal Somos Nós, que é o slogan, digamos, da minha candidatura e espero que seja mais uma oportunidade para levarmos mais longe esta boa nova. Espero que seja boa esta nova. Faltam muitas assinaturas? Faltam bastantes, temos que ser honestos. Isto é terrivelmente difícil. 7.500 assinaturas é difícil. Para quem está sozinho, entre aspas, tenho, digamos aí, duas mãos cheias de pessoas que têm tido uma enorme paixão por isto, que já arranjaram 100 assinaturas cada uma dessas pessoas, 100 vezes 10 dá 1.000, precisava de outras tantas, ou de 100 pessoas assim, para chegar às 7.500, mas eu quero entregar mais, quero entregar 8.500, que algumas podem ser anuladas, mas tenho gente com muita paixão, mas para 7.500 não basta meia dúzia de pessoas. E depois tenho centenas de pessoas também, mas quando só arranjam a assinatura ou do marido, ou da filha, ou do vizinho, é melhor do que nada, todos são bem-vindos, mas precisamos tornar isto assim um pouco mais, digamos, abrangente e massivo, é essa a expressão, sem dúvida. Mas estamos aí até a candidatura. Muito obrigado, é isso mesmo. Jorge Sequeira, vamos aos temas de hoje. Vamos começar com esta frase: está com tantas saudades de José Sócrates porque não vai visitá-lo. Foi dita por António Costa, secretário-geral do PS, num debate com Passos Coelho. A que propósito é que escolheu esta frase? Eu acho que esta frase foi marcante. Primeiro porque era um bocadinho difícil passar ao lado do debate. Foi o acontecimento da semana passada, foi o debate entre Passos Coelho e embora já esteja um pouco gasto, todas as pessoas comentaram, mas eu também teria que comentar. E acho que esta frase pode ser determinante, na minha opinião. Foi uma frase feliz, foi uma frase divergente, foi fora do mais do mesmo, do politicamente correto. Foi quase que tacitamente esta frase do António Costa, foi quase que dizer ao Passos Coelho: opá, não me chateis mais com o Sócrates, porque tu estás a falar comigo, é um bocado como eu estar a falar com o Júlio e estar a falar de outras, mas então nós não nos vemos ao mês e meio, só falas. E ele disse-lhe, está com tantas saudades, falou 12 vezes do Sócrates, foi contabilizado, não é? E então porquê é que não vai visitar? Porque neste momento ele estava à frente do António Costa. E acho que quando houve quase que, não diria um acordo tácito, porque entre adversários, desde que não sejam inimigos, há sempre algum cavalheirismo também. E diziam todos os partidos que uma coisa era a justiça. O assunto de Sócrates é um assunto de justiça, a justiça que funciona. Se ele tiver que ser preso se tiver que ser ilibado será também. E não é uma questão de política. E na hora da verdade, na hora do grande debate, em vez de deitar a bola para fora, não é? Quase como no futebol, e não falar do caso Sócrates, porque eu acho que o Passos Coelho é um homem inteligente, brilhante e terá muita coisa para dizer para além de falar do caso Sócrates. É até um pouco mórbido mexer numa ferida que nem lhes digo, não é uma dor do PSD, o Sócrates é uma coisa. E acabaram por tocar bastante no Sócrates. E quando ele disse que praticamente o Sócrates não jogaria neste campeonato, ele mete-o a jogar, o Pedro Passos Coelho, o primeiro-ministro. E quando o mete a jogar, saiu o tiro pela culatra. Foi um golo na própria baliza, porque foi, digamos, comentado por toda a gente que o assunto Sócrates não beneficiou em nada, quando ele esperaria que essa seria a sua grande arma secreta que ia fazer com que o campeonato caísse para o lado dele, e não, ele marcou um golo na própria baliza com a questão
com a questão Sócrates, e acho que foi muito feliz aqui o António Costa nesta asserção. Vai falar com ele, já que está com tanta saudade. E se calhar estava saudades porque, enfim, o anterior debate ficou conhecido por ter sido uma surpresa, onde o Passos Coelho levou a melhor sobre Sócrates. Não se esperava também que... O Challenger tem sempre vantagem. Diga. Quem está na oposição tem normalmente vantagem. É difícil a um governante defender 4 anos de governo. É verdade. Portanto, quem desafia o Challenger, como disse, tem razão, tem vantagem, mas mesmo há 4 assim... anos tinha passos sobre Sócrates. Claro. Sócrates tinha que defender quase indefensável e este ano também é muito difícil defender estes 4 anos. Sem dúvida, estou de acordo que quem não governa parte em vantagem para acusar quem governa de tudo e mais alguma coisa. Mas um bocado por um certo discurso monocórdico, pouco agressivo, dir-se-ia, vazio de ideias, sem grande eloquência, dizia-se que Costa estava um pouco nesse registro, até surpreendentemente, e ele ali esteve na minha... Ou seja, numa eleição que se prevê bastante renhida, isto, como dizem os americanos, too close to call, está ali tudo por meia dúzia de votos. Se calhar este debate pode ter feito a diferença. E digamos, o staff que apoia Passos Coelho decidiu estrategicamente que só haveria um debate entre os dois maiores partidos. E se calhar, ou seja, foi um jogo só de uma mão, uma finalíssima. E se calhar Passos Coelho agora está um bocado arrependido e gostaria de ter uma desfolga. É um bocado quase como aquela... Vai haver na rádio, dia 17, mas já não é... Enfim, pode não ser a mesma coisa, não é? Pode ser que a imagem radiofónica do Passos Coelho seja... Vai ser televisionado e dado em deferido, mas será televisionado também. Será. Então... Faz lembrar quase... Mas vai dar indeferido, não vai ter o impacto provavelmente. Sim, mas não deixa depois toda a comunicação social vai esmiuçar, com certeza que será o debate do momento, todos terão atenção a isso. Faz-me lembrar, é histórico um debate entre o Kennedy e o Nixon, em que quem viu pela televisão deu claramente a vitória ao Kennedy, mais jovial, mais sorridente, mais descontraído. E quem ouviu na rádio, estávamos nos primórdios da televisão a fazer estas grandes coberturas, e quem ouviu na rádio dizia claramente que o Nixon estava a dar uma cabazada. Por isso, estes dois canais diferentes, televisão barra rádio, podem fazer a diferença. O Passos Coelho tem boa voz, até gosta de cantar, é mesmo verdade. Pode ser que saia favorecido, mas acho que a estratégia do medo, que foi muito atirada para cima da mesa, o medo, porque pode vir aí um papão, o PS, são os mesmos que nos puseram sobre, digamos, o jugo da Troika, o receio, vem aí a desgraça. Acho que isso já não cola para uma população portuguesa relativamente esclarecida, que sabe que a democracia acaba por funcionar e, por isso, destacar. Ou seja, houve aqui uma mensagem muito... em vez de ser não fujas de qualquer coisa, devia ser uma mensagem mais positiva, corre para algum lado, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos destacar. E depois ouvi também um comentário de um homem que eu prezo pela sua inteligência, um homem que agora é da Goldman Sachs, o José Luís Arnaud, que disse que o debate também não foi o melhor debate, porque a luz do estúdio não era grande coisa. Isto, quando se faz jogos na luz, é pouco dá, não é? Aquilo era o Museu da Eletricidade, tem a ver com a luz, não é? A luz não era grande coisa, o som também não era o melhor, e os jornalistas foram assim um bocadinho pouco agradáveis. E, façam um jogo aqui a norte. Temos jornalistas fantásticos, não estou a apontar para nenhum, que também poderiam ter dado o seu contributo e digamos, o bilhar a descair só para o sul. Não é que eu tenha estas questões de regionalismo presentes naquilo que acho que Portugal é demasiado pequeno para guerras tão grandes que às vezes espremidas não. Mas acho que também nesse aspecto se devia cobrir um pouco melhor Portugal e dar voz a outros protagonistas que já provaram muitas vezes serem pessoas com estaleca, com estrutura, para fazerem mais e melhor. Por isso, acho que este debate, como toda a gente disse, foi demasiado focado no passado. E o passado foi lá atrás, como dizem os chutes e pontapés, mas tentando ser aqui um bocadinho mais eloquente, não dês cabo do teu presente por causa de um passado sem futuro. E quando nós olhamos para políticos que só querem mexer no passado e não nos dão nenhuma esperança de futuro, não nos dão nenhumas guidelines, linhas de orientação daquilo que nós podemos esperar dele,
em grande medida, como muitas pessoas disseram, e na minha opinião bem, foi tempo desperdiçado e as eleições vão-se ganhar, porque quem é PS será PS, quem é PSD será PSD, e há ali 20% de indecisos que eu acho... Olha, eu continuo indeciso, honestamente, eu não caio para nenhum destes lados, estou absolutamente aberto para ser convencido, honestamente quero ser convencido por aquele que me seduzir no melhor sentido de que as suas ideias e o seu caráter e a sua opinião pode ser melhor, por isso cada vez tenho mais dúvida das minhas certezas e cada vez estou mais certo das minhas dúvidas. Caramba. Eu diria quase que para concluir, que acho que já estou no tempo extra, eu diria que por causa desta questão do passado, o passado é história e o dia de hoje é uma dádiva, por isso lhe chamamos presentes, mas o que eu desejo a todos é um bom futuro, pois é lá que vamos passar o resto da vida, em vez de andarmos sempre a choramingar com aquilo que já passou. Vamos a uma pergunta do telespectador, João Freitas de Aveiro, que lhe pergunta o que pensa da maior celeridade na aprovação dos pedidos de nulidade dos casamentos por iniciativa do Papa. O Papa, eu voto no Papa. O Papa não é sujeito a votos, é verdade. Mas tem dado a maior lição de liderança que eu tenho memória enquanto cidadão atento a estas coisas que se passam na nossa vida, não só em Portugal, mas lá fora. Absolutamente excepcional, porque, enfim, as pessoas casam-se, a ideia do casar para todo sempre já se percebeu que é uma falácia e faz sentido, as pessoas não vão viver casamentos de terror, como muitas vezes ocorrem, e não só para eles, para os filhos e para todos os que o rodeiam. Por isso, divorciar-se é simplesmente o estado civil que ocorre a seguir ao casamento hoje, em termos de estatística. O estado civil era solteiro e casado. Não. Divorciado é um estado civil perfeitamente natural e sem qualquer, digamos, ressabiar dela. E o Papa disse, não, as pessoas se querem casar, novamente podem declarar nulidade do casamento, porque se divorciaram, mas aquilo que era o corrente é que as pessoas não se podiam casar novamente pela Igreja. Claro. A não ser mediante determinadas cláusulas complexas que raramente... Recordo que houve uma cisão assim na Igreja, o Henrique VIII, que também teve 7 mulheres, eu somente também exagerou, isto de ser rei, às vezes exagero. O Henrique VIII, quando queria casar pela 8ª vez, disse, mas eu quero casar pela Igreja, e o Papa disse, opá, chega, isto é um exagero, eu já não sei mais o que é de argumentar aqui, e disse que não casava. E o que é que fez o Henrique VIII? Cortou, digamos, a relação com o Vaticano e fundou a Igreja Anglicana. Ou seja, a Igreja ficou a perder, porque a Inglaterra e os países anglo-saxónicos não são, enfim, da Igreja Católica Romana, por causa disso. Mas, de uma forma mais séria, acho que sim, as pessoas podem continuar a ser católicas depois de se divorciar e podem querer fazer novos votos pela Igreja. E este Papa disse isso. O que eu acho interessante, e condeno toda a hipocrisia, condeno mesmo, porque há uma série de cristãos e não cristãos, e falando ainda do Papa, ele teve outra iniciativa excepcional que disse que o aborto, não estou a dizer que haveria uma amnistia para o aborto continua a ser condenado pela Igreja, eu diria que bem, porque também se não houver qualquer condenação moral sobre isso, o aborto muitas vezes passa a ser uma coisa fácil de fazer. Como é que nós tínhamos uma certa consciência, uma certa moral? Nenhuma mulher gosta naturalmente de abortar, duvido que se faça isto por gosto, é normalmente uma questão de necessidade extrema, de miséria, de tudo. E neste ano santo, que agora parece que começa, o Papa disse que as mulheres que fazem abortos seriam perdoadas. Eu espero que esta amnistia não seja só do ano santo, mas para sempre, mas também foi uma forma, digamos, gradual do Papa ter alguma abertura, mas eu falava de hipocrisia porquê? Porque toda a gente, e há países onde isso é proibido, na Irlanda, que o aborto devia ser proibido, sempre a bater. E agora que o Papa tem esta abertura, há um certo rebanho que vai atrás do Papa e diz, não, o Papa tem razão, o aborto não deve ser condenado, o aborto não deve ser perseguido, as mulheres que cometem o aborto devem ser consideradas tanto como as outras, por isso eu estou de acordo que não haja essa perseguição às mulheres que cometem aborto e continuem a fazer parte desta grande família cristã. Por isso, basta ao Papa estalar os dedos e mudou a consciência de milhões de pessoas. Isso sim é uma grande liderança, mas
ajudemos também o Papa, aqueles que são cristãos, a que ele torne cada vez melhores decisões, sem ter que ir necessariamente contra a maré, mas que estejam na maré dele, que estejam na onda dele, que este Papa tem boa onda, digamos. Vamos ver se E consegue. ele diria só, ele disse uma coisa: não há mulheres que abortam ou não, mães que abortam ou não. Simplesmente existem mães. E acho que esta é uma mensagem de grande solidariedade pelo mundo e também democrática. Por isso, Jorge Queira, chegou o fim do Fechamos a tempo. loja. Muito bem, muito obrigado. foi um gosto, como sempre. Até à próxima segunda-feira, uma boa semana. Fique bem, obrigado.